O pão de queijo já está quentinho para mais uma conversa. E hoje eu tenho aqui o Dr. Eric, um amigo, um companheiro, parceiro de trabalhos públicos que fizemos no Hospital de Oliveira, campanha que fizemos juntos. E me dá um grande orgulho estar recebendo, uma honra e orgulho, receber o Dr. Eric aqui para a gente bater um papo. Além da questão do Conselho Tutelar, a gente vai dar uma geral aí do nossa convivência, do nosso trabalho por Oliveira, dos nossos anseios por Oliveira, daquilo que a gente pensa da política. Então, bem-vindo, doutor Eric, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado. E primeira coisa que me veio na memória aqui foi o hospital. Quando a gente pegou a pedido 2011. Do Dr. Alex, 2011, o hospital quebrado, um raio-x só que existia naquele hospital, e você foi um grande parceiro ali, segurou a área jurídica, né? Eu estava cuidando da área do comércio, o doutor Donizete na área médica. Isso então, mesmo. Eu queria te dar a palavra aí para você poder lembrar de como que foi nosso trabalho e fazer um túnel do tempo aí até chegar hoje. Foi mesmo, Chico. E teve esse ponto lá em 2011, mas primeiro eu quero te agradecer de você me convidar para vir aqui nesse quadro seu, no podcast. Inclusive, isso aqui mostra também o seu empreendedorismo. Você tem a veia libanesa, que é empreendedor. Nós, né? Nós. Então, assim, isso aqui já é um diferencial que você está fazendo, das coisas que você sempre atuou também. É uma pessoa polêmica, mas é assim mesmo a vida. Quando faz as coisas com paixão, normalmente tem os percalços, né? Sim, sim. Mas você sempre é empreendedor nas coisas que você faz. E no setor público também você foi assim. Você praticamente participou de todos os segmentos aqui da administração, pelo que eu pude ver. Então, por isso que na época eu via isso em você, apesar das divergências com questão política, com alguns parceiros nossos, eu atentava, como sempre, à objetividade, a ser prático com as coisas. Parece que ser advogado leva a gente a uma situação muito parecida com ser político. Porque eu lido no dia a dia com interesses das pessoas, interesses conflitantes. E na política também é assim. E eu sei, já aprendi há muito tempo, que a gente tem que saber equilibrar as coisas, que uma hora você pode estar, por exemplo, como advogado contra uma determinada pessoa, mas aquilo não é uma situação pessoal como advogado. E uma hora você pode estar até, depois de algum tempo, com a outra parte em alguma outra situação. Isso é perfeitamente normal e não pode ser visto como algo tão ruim, assim, como muita gente fala, poxa, tá junto agora, igual muita gente falou com a gente, né? Sim. Na época. Sim. E você é um profissional. Profissional acima de tudo e uma pessoa apaixonada com Oliveira. Nas conversas que nós tivemos antes de começar a nossa campanha, quando a gente estava discutindo, a gente trouxe aquela amizade, aquele conhecimento de trabalhar junto, a questão técnica, mas o que mais colou nós dois numa campanha foi justamente a vontade de fazer mais por Oliveira. Sem dúvida. Não é? Fomos muitas vezes até maltratados, mal entendidos. Mal entendido. Mas nossa amizade está perdurando. Claro. Né? E veio lá de trás, lá do hospital, lá do trabalho no hospital. E você tem a liberdade aqui de falar. Assim, qual são hoje, na sua visão, os caminhos que Oliveira teria mais sucesso? Eu até por coincidência, ontem eu conversei com uma pessoa, só vou fazer uma parte aqui de um ponto que você falou aí, de ser mal compreendido. E realmente nós fomos mal compreendidos em alguma medida. Eu, por exemplo, na minha simplicidade, pelo menos a gente falar de si próprio é difícil, mas eu acho que eu sou simples, eu não sabia que não tinha meios assim de eu ser eleito para deputado federal. Mas, para quem tem conhecimento do meio político,
sabe que os deputados principais, cabeça de chave de um partido, precisam de outros candidatos para poder ter um impulso, conseguir o que se chama coeficiente eleitoral. Um partido precisa de um certo número de votos, vocês de casa, vocês entenderem, um partido precisa de ter um número mínimo de votos para conseguir uma cadeira no Congresso. Então, da mesma forma que aqui os vereadores, nem todos entram já sabendo que vão ser eleitos, mas para dar o suporte para o partido. E essas pessoas são relevantes para o partido. E são contadas depois, são levadas em consideração nas reuniões. Ela tem acesso fácil ao vereador aqui depois. E no meu caso, a intenção era muito clara de conseguir apoiar o Partido Patriota, com o Dr. Frederico aqui em São João del Rei. E com isso, nós traríamos recursos para Oliveira nos anos seguintes, à medida que nós tivéssemos uma votação boa, conseguiríamos mais emendas. Nós seríamos mais uma pessoa para poder ajudar Oliveira. Sim. Então, faltou comunicação minha também sobre isso, mas as pessoas talvez não compreenderiam isso. Pensam, às vezes, até em questão de voto útil, e falavam, ele não tem chance de ganhar, então não vou votar nele mesmo, outras situações. E acabou que isso realmente aconteceu, não tive a votação. Seria você uma liderança regional, construir uma ligada liderança ao Dr. Frederico, que é um grande deputado federal. um grande deputado. Não é? Um parceiro. E assim, daqui a pouco o Dr. Eric vai falar do trabalho dele junto na questão da eleição do Conselho Tutelar. Nós estamos fazendo um bate-bola aqui porque nós somos amigos antigos e precisamos também contar um pouco da nossa história. Mas daqui a pouquinho ele vai contar tudo sobre essa questão polêmica que foi a eleição dos conselheiros tutelar. Não é? Sempre tem a questão do conselho agora algo pontual. E, de verdade, durante todo o período depois que eu me formei e voltei para Oliveira, passei a advogar aqui, eu sempre participei de questões públicas. Então, sempre tive pontualmente algum Como é que você vê hoje a prefeitura, o funcionário público, ele está sendo bem gerido? O meu escritório acaba sendo um termômetro para muitas coisas, assim, de questão pública. Quando começa a aparecer muita coisa sobre um tema, já é um sinal para mim que está tendo algo errado. E dos servidores públicos é uma área sensível mesmo. Eu tenho percebido que dos anos para cá aumentou muito mesmo o número de processos administrativos e muitos não foram conclusivos e inclusive foram anulados assim na justiça. E, então mostra um certo, vamos dizer, descompasso mesmo, um certo problema, vamos dizer assim, com o servidor público. Ô, Eric, o funcionário público, muitas vezes ele é mal visto, mas quem tem que ser mal visto é o chefe do funcionário público, porque o funcionário público ganha muito pouco. Na área Certo. municipal, principalmente. Em Oliveira, os salários estão na faixa de um salário mínimo, um e pouco. Eles têm que assinar, às vezes, documentos que pode colocar a vida deles, o patrimônio e o emprego deles em risco. Muitas vezes eu vejo os funcionários públicos temerosos de fazer uma decisão e aí a maioria da população vai lá e quer pressionar o funcionário público, mas não é. Quem é medroso, covarde, são os chefes do funcionário público, que não dão a ele o respaldo para ele decidir, não dão a ele o apoio. E aí a gente vê uma prefeitura, muitas vezes, medrosa, que não consegue decidir nada, que toma decisões que caem na justiça porque são mal feitas. Então, eu acho que isso que você está falando. Tem essa linha mesmo, até existe um livro famoso que cunhou esse termo assim, e está sendo usado, que é direito administrativo do medo. É um direito administrativo assim, de excesso de prudência, receio de conceder certas medidas, engessamento
demais e enrijecimento da máquina administrativa, excesso de burocracia para criar aquela segurança para o servidor não ter, vamos dizer, problema. Então, realmente trabalha com medo, muitas vezes. Tem uma tendência agora de mudança cultural disso, de não ter esse clima de problema, de tudo, aquela responsabilidade pesada. A partir do momento que mudou a lei de improbidade administrativa, dizendo que é necessário ter o dolo, que é a intenção mesmo de prejudicar o poder público, de desviar dinheiro, por exemplo, e não por culpa. Às vezes a pessoa faz a coisa na melhor das intenções, né, tomou cuidado, e porque o resultado não foi adequado, já vai pensar em responsabilidade. E aí, Eric, eu vou te provocar com uma pergunta, porque eu sei e eu votaria em algum candidato para ser prefeito que tivesse competência técnica para ter a coragem de decidir. Quando a gente põe lá uma candidata ou um candidato e elege uma pessoa fraca, sem preparo, é isso que dá uma prefeitura medrosa. A prefeitura é o espelho do seu mandatário. Então eu quero te perguntar, você na política, o que você pensa? Para frente. Você me apertou, né? Assim, porque o contexto político que veio desde a eleição dessa estratégia que eu tive de candidatar a deputado federal, que foi muito questionada por todos que antes me acompanhavam, praticamente gerou uma contrariedade ao meu nome muito grande, até no ciclo que era natural meu, né? Então isso dificultou eu ter perspectiva junto a esse grupo, né? Ainda poderia ter, mas eu senti o clima nas últimas reuniões que nós fizemos dessa insatisfação comigo de eu ter, por conta própria, assim, ter forçado a minha candidatura, sair do candidato independente, assim, e não ter seguido a linha de um ou outro. Então isso me dificultou o futuro político. Se eu tivesse tido votação boa para deputado federal, a história seria outra, porque eu conseguiria agregar. Na medida que não foi uma votação tão significativa, me dificultou de ter essa liderança e justificou a crítica que veio em cima de mim. Mas eu divirjo de você porque você teve próximo de 2.500 votos, certo? Então, numa eleição que majoritários aqui, exceto o que foi trabalhado pelo candidato filho da prefeita, os outros candidatos de 5 mandatos, 6 mandatos, não tiveram a votação que você teve. E votação de deputado é diferente de votação para prefeitura. A gente não fala isso. Não é? Então eu acho que você é um nome que tem que ser respeitado, tem que ser consultado e com certeza construiria muito se viesse para a política de novo. Né? Não sei em algum cargo, mas só de te conhecer e saber a sua honestidade, a sua competência, eu acho que você é um nome muito bacana. A gente gosta, né, Chico? Me desculpa da pergunta, mas eu acho que é importante. É importante que você esclareça. Muitas pessoas me param na rua falando, mas às vezes não depende só da gente. Você disse uma coisa importante, eu tenho pessoas muito próximas que são muito experientes assim, na política, observam há muitos anos. Eu tenho uma tia, por exemplo, que é muito politiqueira, ela é muito perspicaz, e ela fala, que você tem uma votação excelente, e tudo, campanha de deputado é uma coisa, e muita gente fala exatamente isso. Sim. Só que, no plano prático, o partido que eu estava esperava mais. Então, eles realmente não tiveram esse entusiasmo comigo de seguir o plano que a gente tinha, que era eu trazer recursos para Oliveira por intermédio do Dr. Frederico. Na medida que foi, assim, da perspectiva deles, teve essa frustração, aí me dificultou. E o caminho, mas eu não arrependo, sabe? Hora nenhuma eu arrependo de candidatar. Tem gente que chega lá no escritório, alguns políticos aqui, chega e fala assim, eu te falei, fica essa canseira, sabe? Agora você viu? Não vi não. Eu não arrependo hora nenhuma do que eu fiz. Sim.
Por quê? Eu falei isso um dia na reunião que eu fui com o pessoal da oposição. Teve um que riu até com deboche, assim, na hora que eu falei. Toda vida, a liderança reuniu em cima do candidato. Só que no caso da oposição não foi. Cada um escolheu um deputado, cada um tinha seu interesse de ficar vinculado a um deputado federal. Sim. Cada um queria que eu apoiasse o candidato, vamos dizer, de estimação. Todos ficaram ressentidos porque eu não apoiei o seu candidato. Você pensa, disperso? Queriam que eu apoiasse um candidato a deputado estadual deles, mas ao mesmo tempo a gente fazendo campanha de deputado estadual para ele e do lado ele pedindo para o federal para outro candidato, ou para o Domingos Sávio, ou para o Tolentino, ou para o outro. Então era inviável para mim. Eu achava que eu devia ter sido respeitado e falado assim, não, tá certo, ele está candidatando. Eu sei que ele não vai ganhar, que os outros têm chance, essa conversa toda, que eu estou atrapalhando os outros candidatos, mas o desenvolvimento da liderança política, de ter algum político, é assim que faz. Sim. Existem as barreiras à entrada, como qualquer estratégia. Você teve voto, um vereador para ser eleito em Oliveira tem que ter 600 votos. Você teve voto para 4 vereadores. Sim. Porque se multiplicar 600 vezes 4 dá 2.400, né? Da mesma forma mas nós lutamos contra gigante, com uma das eleições que foram mais compradas da história, né? Foi uma vergonha. Eu acho que muita gente da justiça deve ficar tampando os olhos assim para não passar vergonha, mas foi uma vergonha, né? E a gente viu, nós lutamos contra Golias, gigantes. E nós não tínhamos dinheiro, nós estávamos fazendo uma campanha tranquila. Mas agora nós vamos ter que ir para o nosso tema, senão nossa audiência vai embora. Nós tivemos a eleição do Conselho Tutelar. As notícias que a gente teve é que seria uma eleição com urna eletrônica e tudo organizado, né? O que aconteceu, eu não sei. Os organizadores, como eles agiram, eu não sei. Eu só sei que no final das contas apareceu uma cédula de papel, umas caixas azul de papel, umas caixas de box para poder o pessoal pôr o voto lá dentro, e depois eu vou pedir à produção para colocar a foto dessas caixas urnas que foram usadas. Então, assim, foi uma vergonha. Mas, como toda vergonha, abre questões jurídicas, e o doutor Érico, com muita competência, trabalhou uma questão e se saiu muito bem, e eu trouxe ele aqui também hoje para poder ele contar para nós como que foi essa situação. A situação específica, sem citar nomes, nada disso, foi de uma pessoa que foi candidata, me procurou profissionalmente e percebeu um erro durante o teste prévio à eleição. Houve um erro sobre a situação de correção de provas. E, em razão desse erro, alguns candidatos entraram na justiça e obtiveram a liminar para ter continuidade nesse processo, a despeito do erro da prova de conhecimentos. Sim, a pessoa, vamos falar um português menos jurídico, a pessoa fez a prova e não passou. Não passou. Não passou na prova. Teve a pontuação aí zerada na ocasião. Ela entrou na justiça de Oliveira. E a juíza de Oliveira decidiu, deu uma liminar, que ela poderia continuar participar da eleição, sim, a despeito de ter sido desclassificada antes, sim, porque a princípio não estaria no edital aquela regra de zerar a questão pelo erro que a pessoa cometeu, que, sim, o candidato cometeu. Sim. Então, essa liminar foi deferida. E, nesse processo, não houve a citação dos outros interessados, dos outros candidatos. Sim. Que é um requisito que se tem, quando a gente questiona concurso, de citar os outros candidatos. Sim. Mas isso não foi feito, então o prazo não correu para os terceiros. Os terceiros poderiam questionar isso a qualquer momento, independente de já ter tido muito tempo dessa decisão. Sim.
Então, foi nesse contexto que nós entramos com o embargo, um agravo, um recurso de terceiro prejudicado em Belo Horizonte. E rapidamente, com uma decisão até muito fundamentada, uma decisão assim, muito trabalhada com o desembargador, eles mandou suspender a decisão daqui de Oliveira. Então, o efeito disso, de suspender ela não ter efeito. Sim. Enquanto não tiver a decisão definitiva disso, os candidatos que foram beneficiados com essa decisão não poderão continuar mais. Sim, sim. Aí, trocando em miúdos, os candidatos que foram suspensos agora, né, por essa questão, Isso. né, eles não atuarão como conselheiros até que seja... Salvo se reformarem a decisão. Sim. E os que estão na suplência assumem imediatamente. Apesar de eu ter entrado para uma pessoa específica, a decisão suspendeu essa decisão judicial, então até também os outros suplentes que estariam na espera seriam beneficiados também com essa decisão. Agora, não importou, verdade seja dita, nada sobre a eleição em si. Sim. Sobre o procedimento eleitoral. Sim. Sabe, nisso a gente não entrou. Então, todo o trabalho versou sobre uma prova que é feita anteriormente. Isso. Uma prova classificatória. Né? Eu acho que até foi de redação. Foi de redação. Que 2 candidatas não conseguiram ter a pontuação. E, por não ter conseguido, não poderiam ser candidatas. Isso. Mas a juíza deu a autorização e elas concorreram. Foram eleitas. Só que não tinha o embasamento para ser eleita, caiu agora. Entraram 2, não é isso? Isso. Agora, nada discutiu a questão da eleição em si. Não. Discutiu-se apenas a questão dessas 2 pessoas. E eu vou voltar a criticar. Foi a maior vergonha que a gente já viu em Oliveira. Ninguém esperava que a população ia ter interesse nessa eleição. Fizeram uma coisa avacalhada, vergonhosa, deu no que deu, manchou o nome de muita gente porque estava na organização. E agora nós estamos com mais esse pepino aí para poder resolver, e Oliveira passando mais essa vergonha. Eu acho que tem muita coisa, Chico, também, que assim, é uma questão de amadurecimento institucional, sabe? Eu acho que à medida que as coisas vão acontecendo, os erros vão surgindo, essa eleição, por exemplo, realmente ela teve uma dimensão maior, até eu não esperava que tivesse essa dimensão. Então, hoje, pensando daqui a 4 anos, quando tiver outra, eu acredito que todo mundo já vai estar mais alerta com muita coisa, né? Os próprios organizadores. E essa questão de amadurecimento eu estenderia até para as outras questões da cidade. Sim. Né? Eu sou muito adepto dessa, em administração chama teoria institucionalista, que é um ente governamental, uma nação, um estado, uma cidade, ela progride mais na medida que as instituições dela forem fortes e não forem para beneficiar esse ou aquele. Não é para beneficiar uma certa camada. Então, à medida que, quanto mais seguir o Estado de Direito, quanto mais seguir a lei, maior é a possibilidade de desenvolvimento. Isso é uma coisa que tem aí estudos, tem história que é muito interessante. Ou uma pessoa que tenha segurança no que vai acontecer com ela em qualquer situação com o poder público, a previsibilidade, a segurança é muito importante. Sim. Né? Doutor, o cafezinho, o pão de queijo está esfriando. Está esfriando. Então, eu vou te dar mais 1 minuto aí para você poder fazer suas considerações finais, seu agradecimento e uma mensagem mesmo para o nosso público, porque a gente aqui no podcast, a gente trabalhou muito essa questão do conselheiro tutelar, nós tentamos levar, e eu acredito a nosso trabalho também ter incentivado muitas pessoas a votar, e muitas foram e voltaram e não votaram porque estava desorganizado, estava muito ruim.
Então, eu queria te dar a palavra livre aí para você falar o que quiser. Eu quero, assim, te parabenizar. Não, sem me parabenizar. Não, eu quero que você fale para a cidade. Sabe por quê? Porque Por você é um talento oliverense. Isso aqui que você está fazendo é uma coisa tão boa. Não estou te chamando de chato, não. Mas eu tive um grande professor de direito constitucional que ele falava assim: a democracia funciona bem quando tem um tanto de gente chata cobrando as coisas. Sabe? Então, é importante, sim. Tem gente que critica muito, por exemplo, o vereador Gilmar. E o vereador Gilmar está lá cobrando as coisas, tudo. É uma figura importante hoje. Se não tiver oposição, se não tiver essa crítica, pode ter certeza que não vai desenvolver as instituições, igual eu falei, que a gente precisa desenvolver para ter maturidade e a cidade crescer, a cidade ter uma condição boa de vida para todo mundo. Isso aí. É isso que eu quero, de as pessoas terem mais tolerância com a situação política, não ficarem criticando essa crítica fácil e desdenhosa de ficar falando que política é tudo vagabundo, usa essas expressões, julgam muito rapidamente as coisas sem ter conhecimento mínimo aprofundado das coisas, não se colocam no lugar. Então, assim, eu espero, Chico, de verdade, que a gente continue dessa maneira, que tenha pessoas, sim, sempre na oposição. Se a gente tivesse ter tido gente que nos criticasse também e a gente avaliar aquilo para Oliveira daqui ao longo prazo, aí, nem vou falar mais questão de décadas, seja uma cidade completamente diferente. Se todo mundo pensar com maturidade e respeitar essa questão das instituições, eu acho que a gente tem um caminho muito bom, porque a cidade é boa, a gente tem a localização boa, a gente tem tudo para crescer. Mas depende também de muito boa vontade. Isso é uma questão da vida da gente aqui. É muito sério. Não é só questão de politicagem, de ver quem que é esse ou aquele que vai entrar. Mas é a vida nossa, que é a qualidade de vida nossa da cidade. Né? E obrigado mesmo por ter vindo aqui. E nós vamos fazer um outro programa para tratar do patrimônio histórico de Oliveira. Hoje não vai dar prazo, mas eu quero ver se a gente dedica um programa inteiro para a gente conversar sobre tudo precisaria mesmo programa que inteiro. roda nessa questão de patrimônio histórico. Muito obrigado. Assim, vou estar sempre vamos tomar um cafezinho agora, porque senão ele esfria.